Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nesta tarde de hoje vai ser bem interessante, né? O assunto sobre música. Boa tarde a todos, eu sou o Maestro Vitor, trabalho com diversos corais aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro e atualmente sou coordenador da Pastoral da Música da nossa diocese. E hoje aqui estamos nessa tarde tão produtiva, tão bela, com sol bom, bem quente aqui no Rio de Janeiro, promovendo essa nossa live pelo Museu Arquidiocesano de Música Sacra, na qual agradeço bastante essa possibilidade, essa parceria também, juntamente com a Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio, a professora Márcia Valéria, nesse ciclo de palestras que nós vamos ter de arte e fé, com os nossos especialistas que estão já aqui presentes no meio de nós. A musicista Elisa Freixo, o professor doutor Marcos Roller e o nosso convidado, o ilustre Frei Robson Aguiar. Todos bem-vindos ao nosso encontro, que certamente vai ser muito produtivo. Saúdo também todos que nos assistem pela internet. Digo já antecipadamente que, infelizmente, eu não vou conseguir ficar integralmente no nosso encontro, por motivo de trabalho que surgiu agora recentemente, e infelizmente vou ter que me ausentar, mas certamente eu vou aproveitar o máximo de tempo possível, porque essas partilhas, essas experiências vão ser maravilhosas, vão ser bastante interessantes para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento. Para Elisa Freixo, organista e cravista independente, estudou piano e órgão na Faculdade de Santa Marcelina, em São Paulo, onde se graduou. Na Europa, aprofundou seus conhecimentos, seus estudos, cravo e órgão na Escola Superior de Música e Teatro de Hamburgo, na Escola Cantoro de Paris, no Conservatório de Rueil-Malmaison, assim como em diversas masterclasses na Alemanha, Suíça e Espanha. Sua discografia conta com diversos títulos e se dedica à restauração e preservação de órgãos em todo o Brasil. Passo a palavra, então, professora Elisa Freixo. Muito obrigada. Eu que agradeço. É sempre muito prazeroso falar sobre órgãos. São instrumentos belíssimos e ainda temos algum trabalho aqui no Brasil a respeito da preservação desse patrimônio organário. Agradeço o convite, agradeço as palavras do Marcos, que me conduzem a uma questão mais tópica, que é esse acervo organário. O começo da nossa história é nebuloso, e não só para os órgãos, para tudo, né? Então, não temos partituras, não temos instrumentos, mas temos uma grande quantidade de relatos. E os relatos são muito interessantes, e a história do órgão tem um atestado de nascimento. Esse atestado de nascimento é uma carta do bispo Sardinha, de Salvador, quando ele escreve para o rei de Portugal, e dizendo num português delicioso: não se esqueça, Vossa Alteza, de mandar cá uns órgãos, porque este gentil é amigo de novidades, e muito mais há de se mover por ver dar cordas os relógios e o tanger de órgãos, do que por pregações e admoestações. Essa carta, escrita em 1557, ela pede que o rei mande órgãos, porque os gentios se movem mais pela música do que pelas palavras dele mesmo, bispo. E logo a seguir, então, foi criado o cargo de organista na sede de Salvador, e esse foi o primeiro emprego, e muito curiosamente, esse primeiro organista trabalhava certamente numa igreja que ainda não era uma sé verdadeira, o prédio definitivo não estava construído, e quando a sé foi inaugurada, o salário do organista quadruplicou. Então, são dados interessantes que a gente vai costurando no correr das leituras, das pesquisas dos colegas, e a gente vai tentando construir um pouco essa história, muito cheia de relatos no começo,
mas relatos suficientemente interessantes para nos darem uma ideia de como a música foi importante, foi bem-vinda e foi usada com a finalidade de evangelizar e educar. Então, nós percebemos que a movimentação dos instrumentos, a construção local de instrumentos, mas também a vinda e a chegada de instrumentos de outros locais, começa a partir de 1550, 60 e não para mais. E ela continua no século XVI, até o final, no século XVII, no século XVIII, no século XIX e no século XX. E agora o órgão mais recente que nós temos no Brasil é um instrumento espanhol. Então, essa movimentação de instrumentos para as igrejas brasileiras permanece, e nós lidamos com isso o tempo todo. Esses primeiros anos, então, de relatos, nos permitem situar os órgãos junto às grandes igrejas, importantes igrejas, catedrais, matrizes, às vezes santas casas, mas também nas ordens. As ordens são muito importantes e deram muito valor à presença dos instrumentos. Por exemplo, os beneditinos, já no século XVI, relatam a existência de órgãos no século XVII, em Olinda, por exemplo, mas também no Rio, vamos encontrar muito cedo um órgão entre os beneditinos, e antes desse, naturalmente, em Salvador. E vamos encontrar entre jesuítas, sempre. Temos um relato belíssimo na chegada do Padre Sepp, quando ele passa pela Bélgica, pelos Países Baixos, ele coloca um órgão na sua bagagem, traz esse órgão para a América Latina, embora numa região que não seja América Portuguesa, ou que não era América Portuguesa, no momento ele desembarca esse órgão, leva o órgão para uma das missões, e eu conto essa história porque ela diz muito nas entrelinhas. Ele diz, então, que chegando numa missão, ele deixou ali o órgão, explicou para os índios que ele iria viajar e que, quando ele voltasse, ele gostaria de ver uma cópia do órgão já pronta. E ele se ausentou por 2 anos e, quando voltou, ele diz uma frase muito enigmática. Ele fala, e eu mesmo me equivoquei e tomei o órgão indígena pelo europeu. E essa frase nos diz muito, porque diz que os índios entendiam sobre solda de metal, eles entendiam sobre corte de madeira, eles entendiam sobre afinação de instrumentos, eles faziam as coisas com muito capricho manual. Bom, esses são índios, ou eu não gosto muito do termo índios, esses povos nativos do sul, né, das missões jesuíticas do sul, mas nós vamos encontrar instrumentos feitos aqui em relatos muito frequentemente, já bem cedo. Então, nos chegam alguns desses exemplares, mas já do século XVIII. Vamos encontrar uma quantidade interessante de citações de órgãos importados, sobretudo os órgãos que chegavam para as catedrais. Em Mariana, por exemplo, temos uma frase muito interessante que diz que o rei pagou o órgão, esse que está hoje na Sé de Mariana, ele pagou com seu próprio bolsinho. O rei de Portugal tinha a obrigação de prover de órgãos todas as sés das colônias, não só do Brasil ou da América Portuguesa, mas das colônias pertencentes ao Reino de Portugal. E vieram, então, instrumentos que devagar vamos começando a entender que instrumentos eram esses, de onde vieram. Por exemplo, na Sé de Belém, veio um instrumento italiano. Para a Sé de Mariana, veio um instrumento alemão, que estava instalado em Portugal.
Para a sede de São Paulo, não temos certeza, mas há uma linha de pesquisadores que diz que poderia ter sido um órgão português. Não sabemos hoje o órgão que está na Igreja de São Francisco da Ordem Terceira, no Lago de São Francisco, se teria sido esse instrumento. Esse instrumento precisa ser restaurado e a sua história precisa ser melhor conhecida. Mas há musicólogos e pesquisadores que dizem que poderia ter sido esse instrumento que hoje está em São Francisco, um dos instrumentos da Sé no século XVIII. Então, esses instrumentos importados, eles vinham com uma carga de informações bastante diferente dos instrumentos portugueses ou dos que provavelmente foram construídos aqui. Esses muitos sinais que nós encontramos nos primeiros anos, nos primeiros séculos da nossa história, nos despertam bastante a curiosidade e marcam a presença de instrumentos, às vezes, não tão pequenos como a história conta. Por exemplo, temos relatos de órgãos duplos, tanto em Salvador quanto em Olinda. Então, esse mesmo comportamento ibérico tão comum que iremos encontrar na Espanha expandida, por exemplo, no Peru, na região de Cusco, encontramos casos assim, que dois órgãos estão um em frente ao outro. Esses instrumentos chegaram a nós e sabemos que a sede de Salvador, no século XVII, teve dois instrumentos e sabemos também que em Olinda havia essa realidade de dois instrumentos um diante do outro. Não temos remanescentes dessa construção dupla, mas temos relatos de diversas igrejas que tinham não apenas um, mas dois órgãos. E um repertório vastíssimo que existe na Europa, sobretudo na Europa Latina, Itália, Espanha e Portugal, para dois instrumentos. Mais sombria é a história quando falamos a respeito do uso dos instrumentos. Como eles eram usados, nenhum musicólogo consegue apontar um caminho. Então, como instrumentos que acompanhavam os coros, isso é claro, todos concordamos. Mas o repertório que esses instrumentos poderiam ter se tocado sozinhos, não existem partituras, e existem muito poucas citações da presença de notas musicais dedicadas a órgãos, e existem igualmente zero de partituras onde o órgão toca sozinho e muitas partituras onde o órgão faz parte de um conjunto instrumental que acompanha e dialoga com os coros ou com os solistas. Bom, então, eu, como organista prática e não pesquisadora, eu realmente sou... Eu olho a história dos instrumentos muito sobre o ponto de vista de quem toca, eu não frequento arquivos e também não sou restauradora de partituras, conheço apenas o que já os colegas restauram. Do meu ponto de vista, seria impossível imaginar que um órgão como Mariana não fosse usado sozinho, tocando uma parte ou partes importantes da missa, como a entrada, a saída, a comunhão, porque é um instrumento tão brilhante e de sonoridade tão bonita, é impossível imaginar que um organista ali só usasse um instrumento como um acompanhamento, ele reduziria muito o volume que o órgão tem, para usá-lo apenas como um instrumento de acompanhamento. Obviamente, sabemos que partituras chegaram aqui. Então, nós temos relatos curiosos que dizem de grandes autores, como Lully, Frescobaldi, músicos que compuseram para órgão, mas também, ou para música vocal, com acompanhamento de órgão. Palestrina chegou aqui
Couperin. Então, sabemos disso, sabemos que nas missões jesuíticas chegavam caixas, nas missões do Sul chegavam caixas, sabemos da presença de músicos como Kell, por exemplo, um grande tecladista. Então, pode ser que os músicos improvisassem um pouco, pode ser que eles usassem esse repertório que vinha de fora, e nas cartas, sobretudo dos jesuítas, vamos encontrar muitos pedidos para que fossem enviadas partituras para a educação musical dos nativos. Esse cenário, no século XVIII, já nos deixa alguns sinais importantes. Então, no século XVIII, nós podemos, eu diria até 1820, é esse primeiro momento da história que nos deixa sinais. Precisamos entrar um pouquinho no século XIX, graças a essa dependência que temos de Portugal até então. Esses primeiros instrumentos que chegam a nós são instrumentos muito originais e, curiosamente, muito diferentes. Quando eu era muito jovem, eu sempre imaginei que fôssemos encontrar instrumentos um tanto copiados dos órgãos portugueses ou dos órgãos ibéricos, e não é isso que acontece. Então, nós vamos encontrar instrumentos bastante diferentes entre si, alguns instrumentos de muito alta qualidade técnica, outros de qualidade técnica que nós não podemos avaliar enquanto os instrumentos não forem restaurados. Desse corpus de instrumentos do século XVIII, hoje nós temos apenas 4 instrumentos restaurados. Embora a gente tenha projetos para quase todos os órgãos que chegam a nós de forma bastante íntegra, por enquanto são só projetos, orçamentos e ideias. Enquanto isso, nós assistimos algumas perdas severas de material original, o que é um dado muito triste. Mas temos 4 órgãos restaurados em Minas, e esperamos que, a partir desses órgãos, outros possam também passar por um processo de restauro, em alguns casos, quase reconstrução. Então, quando falamos de restauros, falamos de níveis diferentes de intervenção. Então, esses 4 restauros, eles partem da saída do que o órgão nos apresenta como material. A saída é dada a partir do material original que cada caixa e cada instrumento nos oferece. Então, em Mariana, nós temos um restauro. Em Tiradentes, nós temos um restauro bastante menor do que o de Mariana, porque em Mariana encontramos 64% dos tubos originais, em Tiradentes encontramos 97% dos tubos originais. Em ambos os casos, 97% e 98%. Em ambos os casos, no entanto, encontramos tubos cortados. Então, aqui nós já lidamos com um dado muito interessante, que é a questão da afinação. Como esses órgãos viveram no século XVIII, ou os instrumentos portugueses até o começo do século XIX, eles eram afinados com sistemas bastante desiguais, que privilegiavam melhor algumas tonalidades, algumas organizações sonoras do que outras. A afinação não era como é a de um piano moderno, onde tudo é afinado igual. A afinação era considerada, dentro de um processo barroco, como hierárquica. Havia uma organização hierárquica, então, algumas tonalidades, algumas escalas eram melhores do que as outras. E isso, então, fazia com que algumas tonalidades eram mais simpáticas ao uso e outras eram extremamente agressivas.
Então, no século XIX, o que aconteceu foi que, quando as tonalidades se ampliaram e os instrumentos foram sendo construídos de forma diferente, os instrumentos mais antigos tiveram as pontas das suas flautas cortadas. Vamos encontrar isso no mundo inteiro, não é um privilégio latino-americano. Então, o restauro de Tiradentes, não fossem as flautas cortadas, eu diria que não era um restauro, não foi um restauro, não teria sido um restauro, e sim um reparo, porque o órgão estava completo. Tudo no órgão é original. As alavancas, os foles, o mecanismo de teclas, as caixas onde estão as flautas, a pintura. Então, há uma presença de material original tão importante que foi relativamente fácil se permitir, como equipe de restauro, sermos conduzidos pelo órgão nesse restauro. Já em São João del Rei, nós encontramos um instrumento bastante machucado, porque é um instrumento que não tinha as flautas. A parte mais importante de um instrumento é a parte fônica, porque o mecanismo só faz a movimentação do ar para que a flauta soe. Então, a finalidade última de um instrumento é que ele soe bem, e ele vai soar bem se as flautas são bem feitas e são bem construídas. Claro que o mecanismo ajuda a que o som chegue bem, a que o ar chegue bem até as flautas, para que elas produzam um som, mas o fim último realmente é o conjunto de flautas de qualidade. Em São João não haviam flautas, nós tínhamos 2 flautas apenas. Então, nós temos uma intervenção severa com a reconstrução de um corpus fônico quase completo, 99,5%, porque com 2 flautas, o que é possível fazer? Né? Reconstruímos as flautas modernas em função desses modelos originais que nos guiaram também na escolha do material, dissolvemos uma parte do metal para saber como era o resto do corpo fônico e tomamos as medidas dessa flauta para reconstruir o resto, mas, de qualquer forma, é um restauro importante. É uma reconstituição fônica. O outro órgão restaurado em Minas, eu não fiz parte do restauro, apenas acompanhei, assisti, conversamos muitas vezes, é o órgão de Diamantina, muito interessante, porque, como São João del Rei, um órgão feito in loco. Então, esses 4 órgãos nos apresentam um instrumento alemão, Mariana, um instrumento português da região de Porto, São João, Tiradentes, e 2 instrumentos feitos no local, ao que tudo indica. Então, São João del Rei e Diamantina. Eu depois tenho imagens. Preciso falar um pouco sobre os outros instrumentos. Nós contamos no Brasil um acervo de cerca de 20, talvez 22 órgãos no momento, que chegam a nós das formas mais variadas possíveis. Então, alguns exemplares que estavam completos, é o caso de São Francisco, em Salvador, um instrumento bem tardio, mas construído com uma estética um pouco anterior, uma estética dos anos 1820, talvez pudéssemos, 1820, 1840, mas que consideramos um instrumento de grande importância, teve metade das suas flautas retiradas e se perderam essas flautas todas, essa metade desse corpus fônico se perdeu agora, 10 anos atrás, 8 anos atrás. Não precisava acontecer isso, porque, enfim, é um instrumento que está num espaço tombado, e temos o IFAM em Salvador, mas aconteceu. Alguns instrumentos chegam a nós na forma de uma caixa, como é o caso em Caeté, na matriz de Caeté, em Minas Gerais. Então, temos uma caixa, um armário. Quando a gente olha 2 vezes, um organista olha aquilo e fala, gente, isso daqui foi um órgão. Essa caixa abrigava um órgão. Temos outros casos interessantes. Temos um caso no Museu de Arte Sacra de Salvador. Temos o caso de uma caixa também...
Clérigos de Salvador, onde também há um órgão. Lá temos uma caixa vazia de flautas, mas temos um pequeno órgão nos Clérigos em Salvador. E vamos encontrar outros exemplares, o órgão do Embu, o órgão de São Francisco, em São Paulo. De São Francisco, em São Paulo, nos anima muito, porque é um órgão que chega a nós com 90, talvez um pouco mais de 90% das flautas originais do século XVIII, com certeza. Eu poderia dizer quase com certeza, segunda metade do século XVIII, com pouquíssimas alterações. As alterações que aconteceram ali são facilmente reparáveis e o instrumento seria um instrumento belíssimo. Esse já é um órgão que pode ser tratado como um órgão português, mas poderia ser pensado como um órgão italiano. Temos que estudar um pouco melhor arquivos, acervos, dados, mas também o próprio instrumento. Ele pode ser um instrumento português de caráter italiano, porque graças aos músicos da corte de Portugal, de Lisboa, havia uma maioria absoluta de músicos italianos nessa corte, então pode ser que eles tenham ditado normas de construção de órgãos, e esse órgão que está em São Francisco pode ser um órgão português de caráter italiano ou pode ser um órgão brasileiro de caráter italiano. Eu costumo dizer que o Brasil teve duas colonizações, né? A colonização do Estado português e a colonização das ordens religiosas internacionais desde sempre. Então, órgãos chegaram para ordens e eles vieram de muitos lugares diferentes, mas não só órgãos chegaram, padres, freis, monges vieram de lugares diferentes e trouxeram consigo os seus conhecimentos a respeito da construção dos órgãos. Isso dá um panorama muito interessante para as cidades latino-americanas. Se os organistas pensassem um pouco mais nesse assunto e tivessem a visão, hoje, os colegas, né? Isso é um assunto difícil da gente falar. Se a gente tivesse mais claro que numa cidade como Salvador, nós temos órgãos que daí chegaram no século XIX, e daí foram construídos no século XX. Então, nós temos ali um órgão de caráter italiano do século XIX, temos um órgão de caráter português do século XVIII, temos um órgão francês do século XIX, temos um órgão alemão também do finzinho do XIX, começo do XX, e que se então está tudo ali junto no centro de Salvador, nós poderíamos fazer um concerto muito interessante, levando um público a um passeio pelo centro, e em cada órgão tocando um repertório original para aquele instrumento. Então, quando hoje eu vejo um organeiro ou um projeto de restauro de um órgão que fala, vamos cortar essa flauta, vamos acrescentar um elemento e esse órgão não tem brilho, precisa ter mais brilho, e saímos todos mudando os órgãos na sua origem e deformando sonoridades para que ela nos atenda aos nossos orgulhos, às vezes às nossas arrogâncias, em outros momentos talvez um pouco da nossa falta de conhecimento, da vastidão do repertório para órgão, enfim, às vezes um pouco de naivete, né? Um pouco de inocência, vamos fazer com que esse órgão tenha mais brilho, e daí saímos mudando esses instrumentos, nós perdemos justamente isso, as características das cidades colonizadas por ordens religiosas tão diferentes e que estavam disponíveis a serem abertas e a fazerem com que um centro de uma cidade histórica tivesse cores e formas tão diferentes no que diz respeito aos órgãos. Vamos encontrar esse cenário em cidades muito diversas. Vamos encontrar esse cenário no México, na cidade do México, na cidade de Puebla. Vamos encontrar no Rio, em São Paulo, íamos encontrar. No Rio e São Paulo, os órgãos já estão tão alterados que já não encontramos mais nada. São órgãos híbridos, que não têm mais o seu caráter original, né? Mas teríamos encontrado isso há 50, 60, 80 anos atrás. Então, órgãos
de diferentes gerações da Itália, da França, de Portugal, e órgãos feitos aqui, instrumentos sedutores e contrastantes entre si. Então, eu tenho uma preocupação enorme, porque a nossa história continua no século XIX. Então, temos no Brasil 13 órgãos Cavaillé-Coll, 2 Mutin Cavaillé-Coll, já não mais a geração do Aristides, né? Então, o maior deles está em Belém, foi restaurado, vizinho ali da Igreja do Carmo, que tem um órgão português, esvaziado do seu conteúdo, apenas com mecanismos, sem flautas. Então, veja que Belém ainda nos oferece um órgão alemão. Então, é uma cidade com possibilidades sonoras múltiplas. Quem restaura esses objetos precisa prestar muita atenção no que está restaurando, né? Se está restaurando aquilo que ele é ou aquilo que nós desejamos, as nossas gerações modernas, que ele seja ou venha a ser. Então, temos diversos órgãos Cavaillé-Coll entre Rio e São Paulo, em Lorena, Jundiaí, Itu, Campinas, no Rio diversos, na cidade de São Paulo também, no Ipiranga. Instrumentos magníficos, embora pequenos. Recife, Salvador. São instrumentos bem pequenos, diferentes dos grandes órgãos Cavaillé-Coll que habitam a quase totalidade das igrejas importantes de Paris, já muitos deles extremamente modificados por restauros e reformas, já perdendo alguns significativamente as suas origens e a sua história primeira. E daí, então, encontramos no século XX um cenário muito curioso, que são os órgãos construídos por organeiros que vieram nas primeiras levas de imigrantes europeus, ainda no século XIX, diversos que chegaram no começo do século XX, entre guerras, uma nova leva de organeiros. Esses organeiros que vieram para o Brasil, muitos deles fugidos de situações sociais muito complexas e de muita pobreza, muitos deles eram pessoas que tinham aprendido uma parte da construção de órgãos. Alguns eram tubeiros, outros eram foleiros. Não tenho nenhum relato de um organeiro que tenha chegado no Brasil já com a formação completa, uma empresa organária que se transfere ao Brasil. Não, são pessoas que chegam aqui com um pouco de conhecimento, entendem o tamanho da demanda e começam a fazer instrumentos, alguns adaptando partes que já existiam de outros instrumentos pré-existentes, outros trazendo o material, alguns com mais sucesso do que outros no acabamento dos seus órgãos. Então, temos casos muito interessantes, como a firma Böhm, que se estabeleceu no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, e que construiu centenas de órgãos e que enche igrejas brasileiras de instrumentos musicais até os anos 60, mas é uma firma onde o chefe faleceu, mas a família ainda segue até os dias de hoje dando manutenção para órgãos e harmônios Böhm. Vamos encontrar diversas pessoas que chegaram, sobretudo, de 2 países, Alemanha e Itália. Então, temos nomes como Berner, Schürli, Petillo, o próprio Böhm. São diversos organeiros, mais de 10, que se estabelecem no Brasil, em diversas cidades, e que constroem órgãos no século XX generosamente. Então, são instrumentos de diversos perfis, qualidades muito diferentes, alguns mais sólidos, outros com material muito barato, muito de qualidade precária. Então, são instrumentos que chegam a nós hoje em diversas situações de demandas de restauro. E, recentemente, temos um vácuo, né? Temos um vácuo grande a partir dos anos 60, quando paramos de importar
órgãos, os últimos órgãos importados que vieram para a sede de São Paulo, para a Escola de Música do Rio, para algumas igrejas cariocas, algumas igrejas paulistas, como Nossa Senhora Auxiliadora, o Teatro Municipal, enfim, não me ocorrem tantas, mas vieram muitos órgãos, o Mosteiro de São Bento de São Paulo. Então, são órgãos que vêm, quase todos eles, da Alemanha e da Itália, por influência dos próprios organeiros que estavam em função entre nós. Então, temos um período depois dos anos 60 de vácuo e alguns estrangeiros que novamente se estabelecem entre nós, como o Jan e o Manfred Worlicek, e que constroem alguns órgãos a partir dos anos 80, o Manfred, 80, 90, e o Jan construiu 2 importantes órgãos em Vinhedo e Valinhos. Bem recentemente, os 2 faleceram o ano passado. E temos alguns organeiros ativos, fazendo manutenção, infelizmente poucas novas construções, mas manutenção, diversos organeiros que oferecem essa manutenção para que os órgãos sigam tocando. Eu queria passar para as imagens e vou compartilhar aqui essa aventura que foi restaurar os órgãos mineiros. Vou citar os 3 casos dos quais eu participei. Então, Mariana, esta é a Sé, num bico de pena do século XIX, com a capelinha lateral ainda presente. E este é o órgão da Sé, que é um instrumento da década de 1710, da cidade de Hamburgo, e nós temos convicção de dizer que é um instrumento de Arp Schnitger. Arp Schnitger foi um dos maiores construtores de todos os tempos. Ele construiu, reformou, restaurou cerca de 170 órgãos, e alguns desses órgãos foram para a Espanha e Portugal. Ele chegou a mandar órgãos para Moscou, para Londres, Madrid. Ele teve um papel realmente muito importante na organaria. E aqui temos uma visão mais ampla desse órgão. E esse é um prospecto que nós chamamos prospecto hamburguês. 3 torres, 3 planos. Então, na horizontal e na vertical, nós temos o número 3. Essa ideia da ponta, do redondo e da ponta. Nós vamos perceber aqui a ponta, o redondo e a ponta. Aqui o órgão no século XIX, pintado, caiado. Toda a pintura chinesa dessa beleza, essa maravilha de verde, vermelho e dourado, no século XIX foi caiado de branco, como bem todos os altares da sede mariana das igrejas mineiras, né? Muitas igrejas ficaram caiadas durante muito tempo, porque o dourado era demais. Então, aqui, após o restauro do ano 2002, esse órgão foi restaurado nos anos 70 e passou por uma manutenção corretiva nos anos 2000. Então, aqui... E agora a pintura está sendo restaurada. O órgão não está em função, já faz 5 anos que a Sé está fechada para restauro. Toda a Sé. Esse é um órgão Schnitger que está em Moreira da Maia, no Porto, um mini Schnitger, muito bonitinho e pequenininho, onde nós podemos ver a mesma coisa, essa ponta, essa curva e essa ponta. Essa é uma característica Schnitger. E aqui o órgão da Sé de Faro, no Algarve, em Portugal. Irmão gêmeo de Mariana, ou um órgão feito quase como uma cópia do órgão de Mariana. Nós não sabemos onde o órgão de Mariana esteve em Portugal, por causa da perda de documentação em Portugal, por causa do terremoto, que gerou também um maremoto, e foi uma perda muito grande nas cidades de Lisboa e no Algarve.
Então, é muito provável que o órgão tenha saído de lá, e a igreja onde o órgão de Mariana esteve, teve o seu acervo de informações, o seu arquivo destruído por esse terremoto. Há uma suposição dele ter estado na igreja de São Francisco de Faro. Aqui é o órgão da Sé de Faro. Eles têm quase exatamente as mesmas medidas, variam centímetros de um para o outro. Aqui são detalhes do órgão de Mariana, o anjo. Há uma coleção de 5 anjos no órgão de Mariana. Nós supomos que os 2 laterais sejam da mesma mão e os 3 aqui em cima sejam de uma outra mão. Opa! Aqui estávamos. Aqui uma parte do corpo fônico. Então, esse registro não existia. Isso é uma reconstrução do restauro de 2000. Aqui nós podemos muito bem ver o que eu falei. As flautas foram cortadas. Então, houve uma necessidade agora, nos anos 2000, isso foi feito, de atingirmos a altura original do órgão. Quando o órgão foi restaurado, o primeiro restauro em 77, não havia o conhecimento que nós temos hoje, e já tínhamos em 2000, a respeito dos órgãos Schnitger. Todos, quase, posso dizer que todos os órgãos Schnitger estão hoje restaurados. Então, esse acúmulo de informações permitiu a gente reconstruir o corpo fônico segundo os elementos originais, e fomos buscar modelos em órgãos irmãos. Então, aqui se vê o quanto as flautas foram cortadas e precisaram ser realongadas. Aqui nós estamos no segundo manual, aqui no primeiro manual. Então, os manuais tem 2 teclados, né? O primeiro manual, o segundo manual, cada um deles tem um corpo de flautas. Então, esse é do primeiro manual, aqui do primeiro manual e aqui do segundo manual. Então, aqui do primeiro manual, por causa de uma flauta que estava na fachada e que não foi modificada, nós conseguimos reconstituir a altura das flautas. Então, são pesquisas que às vezes levam anos, às vezes décadas, às vezes uma pessoa não percebe, uma outra vai perceber. São 1000 flautas, 1039 flautas. Então, o corpo fônico aqui. Muito bonito, um órgão por dentro, né? Aqui o fole. O fole desse órgão de Mariana, ele é relatado como algo que precisou sempre na história de muita manutenção. Então, nós não sabemos se esse fole veio da Europa ou se foi construído aqui, tendo em vista que o fole pesa o mesmo tanto que pesa o órgão. Então, pode ser que o órgão tenha vindo sem o fole foi construído aqui. De qualquer forma, o fole que estava no órgão não era original. Construímos, então, uma réplica, tomando como base um órgão Schnitger em Pelvohr. Aqui temos o órgão de São João del Rei. Assim foi encontrado o órgão. Esse órgão pertenceu a um padre e a uma família que possuía uma fazenda. Esse órgão estava na capela de uma fazenda, Padre Jerônimo Carvalho. A fazenda fica aqui, mas não sabemos qual fazenda era, porque existem mais fazendas com esse nome. Deixa eu pegar minha colinha aqui, me distrair. Fazenda de... Já vou encontrar já. Na grande São João del Rei. Temos poucos dados históricos sobre esse órgão, mas ele foi encontrado assim, como uma caixa. E, por sorte, algumas pessoas tiveram a ideia de mostrar que, fazendo uma janelinha embaixo dessa pintura, havia outra pintura, e o órgão chegou a nós com 7 camadas de pintura. 7 camadas de pintura, o que é um problema na hora do restauro.
E essa é a flauta que chega a nós, uma flauta única, que mostra uma boca bem aberta, essa boca que é bem aberta, e com esse material nós dissolvemos e fizemos análise do metal. Então, todas as flautas que vão ser colocadas no órgão partem dessa flauta remanescente. Aqui o material, os foles, o material produtor de ar, o sistema produtor de ar, e assim foram encontradas as teclas. O órgão estava bem machucado, mas ele tinha o mecanismo. Então, a partir do mecanismo, foi possível uma reconstrução. A parte importante do mecanismo que chega a nós é essa, onde as flautas ficam de pé. Tomando por base os orifícios, era possível reconstruir a fônica do órgão. Então, eu estou aqui com o nome da fazenda Bela Vista, em São Miguel do Cajuru. Ele pertenceu a esse padre, Jerônimo de Carvalho, como eu disse, que faleceu em 1824. Quando ele faleceu, o órgão foi para a Igreja do Carmo, perdendo a função na Igreja do Carmo, graças às suas características, e esse órgão não podia acompanhar a música do século XIX, ele foi sendo abandonado, e daí essas fotos mostram bem como ele estava, vejam que mecanismo todo desregulado, a reconstrução é assim. E aqui, então, nós já temos o instrumento reconstruído. Muito bonitinho, tirando 7 camadas de tinta, aparecem essas florzinhas, essa cópia do marmorizado. Então, nós entendemos esse instrumento como um instrumento construído a partir de 1750, eu diria 70, talvez, mas com uma estética musical da primeira metade do século XVIII. Então, a oitava curta, a base em 4 pés, e a distribuição das flautas muito agudas, um instrumento bastante polifônico. Então, a estética da caixa é posterior à estética do instrumento musical. A estética da caixa é bem segunda metade do século XVIII, e a estética da composição do instrumento musical, primeira metade do século XVIII. Aqui com os foles abertos, a caixa toda aberta, naturalmente que ele não fica aberto quando essa parte de baixo fecha, quando a gente toca, mas aqui é apenas para mostrar o mecanismo. Tiradentes, na matriz, está um órgão português de 1780. Ele foi instalado em 88. É um instrumento construído por Simão Fernandes Coutinho e decorado por artistas locais. Então, esse instrumento foi um restauro pronto em 2009, São João del Rei 2010. Esse órgão sofreu uma intervenção nos anos 70 e eu recuperei essas flautas. A gente percebe que nos anos 70 as flautas estavam em bom estado e também toda essa parte de estrutura do órgão existia, ele foi bem preservado. Os foles, o mecanismo das teclas, fotos de 70 aqui, os foles também, em 1970, estavam preservados. E assim estava o interior, o couro todo faltando partes, má vedação. E aqui já são fotos que eu fiz. Então, nos anos 2000, o órgão estava assim, já com algumas pessoas que entraram, mexeram nas flautas. O cuidado desses instrumentos tem que ser muito rígido, porque qualquer pessoa, mesmo organistas, podem chegar com a mão e, às vezes, uma mão pesada amassa as flautas, né? É um problema. Aqui o órgão na Europa, ele foi restaurado na Espanha, em Barcelona. Uma parte do material viajou, uma parte ficou aqui. Então, ele não tinha caixa na Espanha. Foi uma experiência muito interessante tocar o órgão assim.
aberto no ateliê do organeiro. E aqui já ele instalado, tomamos uma decisão difícil, que foi a de não cortar nenhuma flauta, porque se as pesquisas nos levarem a outras decisões mais para frente na história, o material está lá. Então, as afinações foram feitas abrindo as flautas, mas não cortando o material. Então, alguns organeiros nos criticam por essa decisão, porque olhar o corpo fônico talvez não seja uma visão muito prazerosa, mas nós mantivemos essa postura. Vamos abrir as flautas para chegar na afinação da maior parte das flautas, e se algum dia alguém descobrir em algum documento que fala que a afinação do órgão seria outra, é só soldar essas linguetinhas que estão abertas, que foram enroladas, né? Então, é um restauro, assim, passivo de críticas. Eu escrevi um documento quando eu terminei o meu trabalho aqui em Tiradentes, eu não toco mais o órgão da matriz, eu escrevi isso para o pároco, dizendo, bom, tomamos essa decisão, foi criticada por alguns organeiros, organistas, mas nós não cortamos o material do órgão. Então, agora eu passo para frente, vamos ver o que os novos organistas vão descobrir sobre esse instrumento. Então, aqui uma foto do fole e da console, e da decoração já toda limpa, aqui um pouco mais distante, os foles, esse contexto, um brilho desse douramento, e aqui com as portinhas laterais abertas, após o restauro, tudo limpinho, tudo muito bonito. O teclado, essa pintura tão comum no rococó mineiro, e assim eu encerro. Esses são, então, os nossos 3 restauros. Não coloquei diamantina, porque eu tenho menos informações sobre diamantina, achei que bastavam esses 3. E isso que eu tinha para falar e mostrar, então, muito obrigada. Muito obrigada, Elisa.